الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن Aguardando só para conectar aqui. No Bluetooth. Dê só alguns instantes. Yunus, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tem uma condição de que quando o apresentador estiver a falar, o Sheikh Abubakar deverá desligar o microfone. Isso assim sucessivamente. Quando o Sheikh Abubakar estiver a falar, o apresentador desliga o microfone. Por causa da interferência. Se os dois microfones estiverem desligados. Estou a dizer, quando um estiver a falar, o outro desliga o microfone. Se os dois microfones estiverem ligados, tanto do apresentador como do moderador, ao mesmo tempo, cria uma interferência. Só prestarmos atenção nesse aspecto. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yunus, esse controle é toda da tua responsabilidade. O controle da sala é toda da tua responsabilidade. Não. Não. Ok. Conseguem me ouvir? Conseguimos, sim. Alhamdulillah, conseguimos ouvir. Ok, não. Agora conseguem me ouvir? Ok, não. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Todos louvor pertence a Allah subhanahu wa ta'ala, a Ele adoramos e a Ele pedimos ajuda. Nos refugiamos em Allah subhanahu wa ta'ala contra o mal das nossas obras. Na verdade, aquela pessoa em que Allah subhanahu wa ta'ala encaminhou na senda da retidão jamais vai se desviar. E aquela pessoa que Allah subhanahu wa ta'ala desencaminhou na sua senda, esta pessoa não terá uma outra guia a não ser a guia de Allah subhanahu wa ta'ala. Testemunhamos que não há outra divindade que merece ser adorada exceto Allah. Ele é o único
que não pode ser associado. E também testemunhamos que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é o seu enviado e mensageiro. Paz e as bênçãos de Allah o cubram, a sua família, os seus discípulos e a todos os muçulmanos e muçulmanas que estão a seguir o caminho do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a mais um podcast do nosso e vosso canal Islam Podcast. Canal este que tem como o objetivo ou finalidade trazer vários conteúdos e especialmente conteúdos islâmicos. Inshallah. A voz que fala para os irmãos é do irmão Kaika Yunus. Estaremos aqui, inshallah, para trazermos ou para moderarmos o nosso podcast de hoje, bi'idhnillah ta'ala. Portanto, o nosso tema de hoje é o caminho, ou seja, o manhaj as-salaf, o caminho dos predecessores no Islã. Meus queridos irmãos e irmãs, temos visto várias vezes na nossa sociedade, na nossa comunidade muçulmana, muçulmanos sem posicionamento na religião. Uns trazem assuntos ou falam de coisas que não deveriam ter falado, ou praticam o que não deveriam ter praticado. Tudo isto demonstra a falta de orientação. Portanto, a nossa religião é uma religião clara, é uma religião que não tem dúvida e que para que faças alguma coisa é preciso seguires uma orientação. Portanto, hoje, na permissão de Allah, na voz do nosso Ustaz Abu Bakr Massola, saberemos o que é Manhaj as-Salaf, o caminho ou a conduta dos predecessores no Islã. Portanto, meus irmãos, peço vossa atenção. Vamos acompanhar com muita calma, com muita atenção, as palavras que virão do nosso Ustaz, que de certa forma vão nos ajudar aqui no Dunya e também no Akhira, porque estas palavras são as melhores palavras que o muçulmano deve aproveitar, que são as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. O nosso palestrante terá 45 minutos para a sua abordagem. Inshallah, depois também vamos conceder 30 minutos para os irmãos colocarem as vossas questões, caso houver uma dúvida da vossa parte. Portanto, sem mais demora, vamos passar a palavra ao nosso Ustaz Abu Bakr Massola. Tenha a bondade, Ustaz. Seja bem-vindo. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منها وإياكم آمين. وبعد، prezados irmãos, é com todo o prazer que eu aceitei este convite dos irmãos para abordarmos o tema que foi mesmo de minha escolha, que é
o que é o manhaj salafi, mahiya salafia, e, portanto, dizer que é a primeira vez que nos é concedido este privilégio, este prazer de participarmos num podcast. E gostaria imensamente de agradecer o nosso irmão Said Luiz, Jazahullah Khairan, ele que teve a iniciativa, e a toda a equipa técnica por nos conceder essa oportunidade. Jazakumullah Khairan. E penso que este momento seja um momento bastante proveitoso aqui no Dunya e no Akhira. E o que vamos falar seja de bom proveito. Peço a Allah subhanahu wa ta'ala que nos conceda a sinceridade acima de tudo. Prezados irmãos, na verdade o tema em causa é um tema bastante pertinente. Mahiya salafia. Há muito se fala sobre salafia, há muitas alegações sobre salafia, há muitos que se fazem passar de salafia e há outros que são mesmo salafi, e qual tem sido o posicionamento dos muçulmanos nas comunidades onde estamos inseridos. Para começar, prezados irmãos, a nação muçulmana ou a comunidade muçulmana é das melhores nações. E isto é do conhecimento de todos, porque estes ayats são repetidos imensas vezes nos manabir, nos mimbars, nos aimma, nos khutab do Jumu'ah. Ouvimos sempre os aimma dizerem: Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Diz-se: Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Vós sois a melhor nação, o melhor povo que saiu entre as nações. Que nós sabemos que antes do advento do Islã, no sentido mais restrito, porque o Islã, alhamdulillah, tem dois ma'na am ou ma'na khas, quer dizer, dois significados. Num sentido geral, o Islã é a religião de todos os mensageiros, que é a religião que prima na convocação para o Tawhid. Então, todos os mensageiros chamaram para Tawhid, convocaram para Tawhid. Chamaram as pessoas para a adoração de um Deus único, verdadeiro, o merecedor de toda a adoração. E assim também advertiram os seus povos de todo tipo de idolatria, maior ou menor. Então, neste sentido, todos os profetas ou as nações que nos antecederam também estiveram no Islã, embora que as religiões ou as mensagens depois foram, portanto, corrompidas. Então, num sentido mais restrito, quando se fala do Islã, o Islã é o dino que Muhammad sallallahu alaihi wasallam trouxe. Então, no meio do Islã, nós ouvimos várias narrativas, vários ahadith, as-sihah, narrados pelo nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sobre o que há de acontecer e já está a acontecer. O profeta sallallahu alaihi wasallam falou na sua época, no seu tempo, que havia de acontecer. Então, é uma profecia que hoje está a se fazer cumprir. Nós estamos a ver a divisão que está acontecendo no seio dos muçulmanos. Existem várias denominações. Então, nós ao dizermos kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, esse é kalamullah, é a ayah do Coran, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Prezados irmãos, por que a nação islâmica ou a nação muçulmana é a melhor das nações? É a melhor das nações porque Allah subhanahu wa ta'ala diz ta'muruna bil ma'ruf, porque vós recomendais ao bem. E, prezados irmãos, saibam que não existe bem maior acima do Tawhid. De todos os bens, de todas as boas ações que existem, a maior de todas, o cume de tudo isso é o Tawhid. Então, a maior coisa que existe nesta comunidade é o Tawhid, a recomendação para o Tawhid, a convocação, o da'wah que se faz para o Tawhid. Nas suas divisões ou nas suas vertentes, as três vertentes, o Tawhid, a Rububiyya, a Uluhiyya ou a Asma wa Sifat. E, prezados irmãos, ta'muruna bil ma'ruf, dissemos que o cume do ma'ruf é o Tawhid. O resto vem seguindo. O Tawhid, assasu hadil millah, assasu din. O Tawhid, prezados irmãos, é a fundação, é a base deste din, dessa religião. É através dele, do Tawhid, que Allah subhanahu wa ta'ala criou o Jannah e criou o Nar, criou o paraíso, criou o inferno. É através do Tawhid, do Kalimatu la ilaha illallah, que Allah subhanahu wa ta'ala fez crentes
e kufar, mu'min wa kafir. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. Então, prezados irmãos, é o Tawhid que por causa dele virá o Qiyamah, a prestação de contas, por causa de La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Então, prezados irmãos, se somos Khair Ummah, como dissemos, primeiramente porque recomendamos o bem, e o bem maior que está acima de todos os bens é o Tawhid. E o pior de todos os males, de todos os pecados, é o Shirk Billah. Billah. Então, prezados irmãos, dissemos que Allah subhanahu wa ta'ala enviou os mensageiros e no sentido mais amplo, com uma mensagem que é a mensagem do Tawhid, a mensagem do Islam. Que Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Por certo, nós enviamos a cada nação, a cada povo, a cada grupo, um mensageiro, Rasulan. Com que missão, prezados irmãos? أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ أي وحدوا الله أي لا تعبدوا غيره أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Então, prezados irmãos, عبادة الله واجتناب الطاغوت, esse é o معنى de لا إله إلا الله. اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت, لا إله إلا الله, يعني لا معبود بحق إلا الله. Então, prezados irmãos, não há divindade digna e verdadeira merecedora de adoração, excepto Allah subhanahu wa ta'ala, que é o verdadeiro. Então, nós ao sermos Khair Ummah, prezados irmãos, o primeiro requisito é este, porque nós recomendamos o bem, e o segundo, وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, e nós proibimos o mal. Como dissemos que o cume dos males, o topo dos males é o Shirk Billah. Então, não existe um mal pior ao que o Shirk. O zina, o khamr, shurb, khamr, al-kadhib, o sarqa, o zina que é a fornicação, o consumo do álcool, a mentira, o roubo, esses todos não excedem ou não ultrapassam o shirk na gravidade. Então, al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, então o melhor ou do maior dos ma'ruf é o tawhid, e o pior dos munkar é o shirk billah. Billah. Então, daí, prezados irmãos, onde este ummah passa a ser Khair Ummah, porque faz a recomendação do bem e a proibição do mal. Então, se nós deixarmos um desses, deixamos de ser Khair Ummah. Se deixarmos de recomendar o bem, que é fazer o da'wah para o Tawhid, que é o da'wah de todos os Anbiya, da'wah dos Sahaba e da'wah daqueles que antecederam os Sahaba, então nós deixamos de ter Khair Ummah. Se nós deixarmos o da'wah do Tawhid e a proibição do Shirk, nos ocupamos de políticas e nos ocupamos de coisas que não são a fundação do Islã, então nós deixamos de ser Khair Ummah. Então, sem fugir daquilo que é o nosso tema, Mahiya Salafia, prezados irmãos, primeiramente, gostaria de dizer que, como estávamos a dizer, que nós vamos ser Khair Ummah com uma condição, desde que nós nos coloquemos em pé, praticando, ou seja, recomendando o bem e proibindo o mal, que é um dever de todo muçulmano e de toda a muçulmana. E وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ, para terminar este ayah, Allah subhanahu wa ta'ala diz وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. Então, al-imanu billah, prezados irmãos, nós vamos ser o Khair Ummah quando nos levantarmos no da'wah, porque al-iman, conforme nós vimos no hadith de Jibril alayhi salam, nós vimos que ele perguntou ao profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: akhbirni anil iman, ya Muhammad, fale-me, explique-me o que é o iman. Então o profeta sallallahu alayhi wa sallam disse: al-iman an tu'mina billah وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. Então esses 6 pilares, prezados irmãos, que são os pilares da fé, todo muçulmano deve aprender, fazer o tahqiq. Tahqiq, o que quer dizer tahqiq? Tahqiq, takhlis, quer dizer, é a pessoa procurar purificar todos esses pilares, porque existe muita coisa que foi introduzida pelos inimigos do Islã, por inovações, que hoje muitos alegam como Islã, e em muitas localidades ou em muitas comunidades são tidas como Islã, porque é a coisa que as pessoas nasceram, cresceram a viver ou praticando essas coisas. Então são tidas como parte do Islã. E quando aparece alguém falar de salafia, falar daquilo que é o haqq, então o haqq agora aparece bid'ah, e o bid'ah ficou sunnah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.
Então, desta razão, prezados irmãos, que sentimos a necessidade de fazer o máximo possível. Acredito que o tempo não é suficiente para falarmos deste tema em todos os seus pilares, os seus cantos, mas vamos fazer de uma forma resumida, inshallah, para então podermos conseguir fazer chegar essa mensagem aos nossos irmãos, primeiramente, e sem esquecer que nós somos mesmo os primeiros. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz: vós recomendais aos outros أتأمرون الناس بالبر, a prática do bem, a bondade, a benevolência, e se esquecem das vossas almas, e vocês recitam o livro, vocês leem o livro. Será que vocês raciocinam? Na verdade, quem assim faz, não raciocina. Peço a Allah subhanahu wa ta'ala que possa beneficiar-me primeiramente com essas palavras que aqui vamos dizer, e aquilo que vamos aqui falar, e em seguida aos caros ouvintes, prezados irmãos. Barakallahu fikum. Então, prezados irmãos, como estava a dizer, Allah subhanahu wa ta'ala, quando diz: kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Prezados irmãos, esta é a maior ação, que é o da'wa. E o da'wa, prezados irmãos, é dos objetivos fundamentais desta nação, o da'wa. E é das ações mais nobres desta nação. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Então, esse na língua árabe chama-se istifham al-istinkari. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala faz uma pergunta, uma interrogação, que não é para termos a resposta, mas está a refutar ao mesmo tempo que não há nada, não há ninguém melhor do que aquele que chama para Allah, que chama para o Tawhid, que proíbe o Shirk, que chama para a Sunnah e proíbe o Bid'ah e adverte também dos Mubtadi'. Então, não há ninguém melhor que este que chama e convoca para o caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, prezados irmãos, quais são as finalidades do da'wa? Quais são as finalidades do da'wa? Nós queremos chegar ao ponto fundamental, que é o foco, o epicentro do nosso encontro, que é a salafia. Então, para falarmos disso, temos que falar um pouco sobre este umma, por que nós somos khair umma, e falar quais são os objetivos desse da'wa, e depois então entrarmos na salafia, sabermos o que é salafia e quem são os salafis. Barakallahu fikum. Prezados irmãos, ghayatu da'wati arba'. As finalidades do da'wa são 4. Eu escrevi aqui, extraídas do livro do Sheikh Abdussalam Ibn Marji. Quem puder ver esse livro, é bastante essencial e muito benéfico. O Sheikh fez com mais desenvolvimento o tema Usul Manhaj Salafi. O Sheikh diz: ghayatu da'wati arba'. As finalidades do da'wa, da'watu ila tawhid, da'watu islamia, são 4. A primeira, al-amalu ala i'la'i kalimatillahi fil ard. Primeiro é nós procurarmos fazer Allah, ou seja, a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, a palavra do tawhid, o tawhid dominar o mundo, na face da terra. Quer dizer que é fazer prevalecer acima da face da terra o tawhid e combater o shirk. Este é o primeiro objetivo do da'wa. É propagar o tawhid e combater o shirk. Fazer com que o deen de Allah subhanahu wa ta'ala esteja acima de todas as outras religiões, ou aquilo que se tem alegado como religião, que na verdade já não são, porque elas já foram revogadas. Segundo ponto, ada'u amanat at-tabligh wal bayan. É cumprir com a responsabilidade. Porque, afinal de contas, da'wa é amana, é uma responsabilidade de todos os mensageiros e de todos os seguidores desses mensageiros. Allah subhanahu wa ta'ala diz ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam: Ya Muhammad, قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Então, diga, ya Muhammad, propague, diga a esta nação, diga a eles: هذه سبيلي, este é meu caminho, esta é minha da'wa, esta é minha convocação. Ala basira, ahlul ilm disseram que basira é o ilm, é o conhecimento, é a convicção, al-yaqin e al-basira. Ala basiratin. Então o da'wa não é, ou não se faz sem um conhecimento, como temos vindo ver, ou temos verificado outros jama'at que fazem da'wa, mas sem um conhecimento.
على بصيرة. Então, dissemos que os objetivos do Da'wah, primeiramente, إعلاء كلمة الله على في الأرض. É fazer prevalecer, ou fazer com que o Islã, o Tawhid, domine a terra, a face da terra. Claro que, ao falarmos disso, do Tawhid, ao mesmo tempo estamos a falar também do oposto do Tawhid, que é الشرك بالله عياذا بالله. ودعوة أمانة التبليغ والبيان. O profeta صلى الله عليه وسلم no hadith, ele diz: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. Falem do Bani Israel. Quer dizer, contem sobre o Bani Israel. وبلغوا عني ولو آية. E transmitam de mim, propaguem de mim, mesmo que for um versículo. Mas com charto. Esse charto é ilm, prezados irmãos. E o terceiro, السعي لإخراج الناس من جور الأديان إلى عدل الإسلام. Então, é nos esforçarmos para que possamos todos juntos tirar as pessoas da injustiça, das trevas, das religiões. Porque, na verdade, irmão, tudo que é contrário ao Islã é perdição. Então, se nós temos noção que é perdição, o esforço maior, o Da'wah, todo esforço, todo que nós podemos evitar, é tirarmos essas pessoas, ou esses muçulmanos que estão mergulhados no shirk, no bid'ah, e esses kufar que estão perdidos nisso que eles alegam e acham ser religião, para então lhes trazer para a luz do Islã e para lhes trazer para a justiça do Islã. Porque quem veio ensinar a justiça, ou veio plantar ou cultivar a justiça na face da terra, é o Islã. É dina do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esse é o terceiro. E o quarto e o último dos objetivos do Da'wah, prezados irmãos, iqamatul hujjati ala al-mukhalifina wad-dhalina wal-kafirina. Então, é trazer as evidências sobre aqueles que contrariam este Da'wah, que contrariam o Islã, e aos desviados, perversos, aos depravados, esses que estão no meio dos muçulmanos, mas que o caminho que eles estão a seguir não é o caminho do Haqq, não é o caminho dos Sahaba, não é o caminho dos ensinamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, prezados irmãos, o fruto também, com certeza, deste Da'wah é, prezados irmãos, nós precisamos fazermos com que o dino de Allah subhanahu wa ta'ala tome o domínio total na face da terra e também aqui no dunya e no akhira nós queremos com este Da'wah alcançar a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala e então, por conseguinte, entrarmos no Jannat Na'im. Allah subhanahu wa ta'ala diz no último ayah do Surah Al-Kahf: فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ. Quem almeja o encontro com seu Senhor, فَلْيَعْمَلْ. Então não é só uma alegação, não são simples palavras, não são simples alegações. فَلْيَعْمَلْ. Então esse amal, como vemos, Imam Al-Bukhari rahimahullah, ele escreveu no Sahih Al-Bukhari: بَابٌ الْعِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ. Esse bab, que ele diz que al-ilmu, quer dizer que o conhecimento deve anteceder os dizeres e as ações. Al-ilmu qabla al-qawl wal-amal. Qual é o dalil? Os nossos ulama não falam sem dalil. Qual é o dalil do imam ao dizer isso? O dalil, ele diz: ad-dalilu qawluhu ta'ala. Não. Desculpa, vou pedir ao irmão que ligou a câmera, faz favor, desliga a sua câmera, faz favor. O irmão que ligou a câmera, faz favor, desligue a sua câmera. Não, acho que está distraído. Ok, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Não, então o Imam Al-Bukhari rahimahullah disse no seu autêntico livro Sahih Al-Bukhari: باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. Então, فاعلم esse é o ilm. Aí تعلم أيها المسلم. تعلم دينك. تعلم معنى لا إله إلا الله. Aprenda a sua religião. Aprenda o significado de La ilaha illallah. E depois que você vai para a prática. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. Então, aqui Allah subhanahu wa ta'ala começou com conhecimento, que é o ilm, fa'lam, que vem do verbo ta'allam, al-ilm yani ta'allam. Depois vem fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir. Istighfar é das ações da língua, do coração. Esse é trabalho, mas esse trabalho é antecedido de conhecimento.
Então, por isso, prezados irmãos, esse da'wah não é sem o conhecimento. O conhecimento deve anteceder a prática e os dizeres. Barakallahu fikum. Então, prezados irmãos, indo mais para o foco, o centro do nosso encontro e esta conferência, este podcast, Jazakumullah khairan, barakallahu fikum, ma hiya as-salafiyya. A salafia, prezados irmãos, nós resumimos em 7 pontos essenciais. O primeiro ponto, queremos esclarecer linguisticamente o que quer dizer salaf, ou salafia. Bayanu ma'na as-salafia. As-salaf ou as-salafia. Prezados irmãos, o Imam Ibn Manzur disse, no Maqayis al-Lugha, السين واللام والفاء أصل يدل على تقدم. أصل يدل على تقدم. Diz que esse sin e o lam e o fa do salaf, esses princípios indicam a antecedência. Indicam a antecedência. Quer dizer, a palavra salaf quer dizer antecedente, ou seja, precedente ou predecessor, aquele que te antecedeu em alguma coisa, linguisticamente. Então, al-mutaqaddim alayk من ذوي القرابة الأب والأم والإخوة ومن يعني سبقك وتقدم عليك في العلم وفي السن وفي الفضل, então ele é teu salaf. Então todo aquele que te anteceder na idade, no conhecimento, ok? Sejam eles seus parentes, os primeiros nossos salaf são nossos pais, porque o pai vem antes do filho. Então salaf de todo filho são os seus pais, eles é que o antecederam. Então, linguisticamente, a palavra salafi, estamos a nos referir àqueles que nos antecederam. Isso é em tudo. Todo aquele que te anteceder, que adiantar, que tiver dado um avanço, que chegar antes de ti, esse é salaf. Linguisticamente, é isso que quer dizer a palavra salaf. Mas quando viemos agora para al-istilah, voltamos para o istilah. E antes de ir para o istilah, prezados irmãos, queremos trazer uma evidência na Sharia. Onde vamos encontrar esse significado linguístico que nós acabamos de trazer? Prezados irmãos, na qissa, no hadith da Aisha radiyallahu anha, com a Fátima radiyallahu anha, as duas são filhas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A Fátima radiyallahu anha, um certo dia, o profeta sallallahu alaihi wasallam cochichou nos seus ouvidos. E quando cochichou nos seus ouvidos, ela ouvindo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava a dizer, ela ficou bastante triste. E a Aisha radiyallahu anha estava próximo dela, viu isso. Viu que ela ficou muito triste. Então, depois disso, o profeta sallallahu alaihi wasallam cochichou a segunda vez nos ouvidos da Fátima radiyallahu anha e ela sorriu. Então, a Aisha radiyallahu anha vendo isso, sallallahu alaihi wasallam. Então, a Aisha radiyallahu anha, quando viu isso da Fátima radiyallahu anha, chegou até ela e perguntou, e a Fátima, eu vi que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou para ti e você ficou bastante triste e na segunda vez você sorriu. Podes me informar o que é? Ela disse, não, depois vou lhe contar. Então a Aisha radhiyallahu anha ficou preocupada. Depois disso, ela perguntou novamente, e a Fátima, podes me explicar o que foi? Então ela disse, olha, conforme você me viu, na primeira vez em que me viste eu triste, o profeta sallallahu alaihi wasallam falou-me algo que indicava que a morte dele estava próxima. Então, quando ele falou isso, eu fiquei muito triste porque eu sentia que ele vai se separar de nós, sallallahu alaihi wasallam. Então, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam viu isso de mim, então queria me reanimar, dizer algo que me animasse, e ele me disse, ya Fátima, não queres que sejas a líder das mulheres do paraíso? Então por isso você viu que eu estava sorrindo, que era boa informação, boa notícia. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, Ni'ma salafun ana laki, yani ana mutaqaddimun alayki fil jannah. Quer dizer que, ya Fátima, por que você se entristece com a minha partida deste dunya? Se você vai ser a líder das mulheres no paraíso, e eu vou adiantar para você vir me encontrar. Quer dizer, vou adiantar, eu vou ser salaf para ti. Por isso ele disse, Ni'ma salafun laki ana, ya Fátima, lima tahzanina ya binti. Por que você se entristece? Se você vai ser a líder das mulheres
no paraíso. E eu sou teu salaf, o teu antecessor, aquele que vai adiantar no Jannah. E depois você vai seguir. Radiyallahu anha. Então aqui nesse hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam foi o primeiro a dizer kalimatu salafi para a filha dele, Fátima, radiyallahu anha. Então aqui entendemos que o profeta sallallahu alaihi wasallam é o primeiro que vai entrar no Jannah. Então todos vão seguir. Então se a Fátima é dentre esses que vão seguir, o primeiro profeta, então ele é o primeiro salafi. Então ele é o primeiro as-salafi, barakallahu fikum. Então neste sentido linguístico, a palavra salafi significa antecessor ou alguém que estiver na dianteira, aquele que adiantou. Agora neste lá, na Sharia, prezados irmãos, quando falamos de salafi, a quem nos referimos? Esse é o nosso segundo ponto. Como dissemos que dividimos esse encontro em 7 pontos do Ma'na Salafia. O primeiro era esclarecer o significado da Salafia, linguisticamente, e o segundo, dizer no istilah quem são os Salafi ou o que é a Salafia. A nukta thaniya, man hum os Salaf istilahan? Quem são os Salaf? E assim, na convenção da Sharia, segundo a Sharia. Prezados irmãos, os Salafi, o que se refere, vamos trazer aqui o ayah do Coran, do Surah At-Tawbah. Este ayah é que vai nos elucidar quem são os salafis. Todo muçulmano agora vai se rever neste ayah. Se ele quer seguir os salafis, ou então ele quer contrariar os salafis. E quando contrariar, vai contrariar com conhecimento. Quando concordar e quiser seguir, também vai seguir com conhecimento. Porque isso é que é muito importante. Nós temos que seguir ou deixar de seguir com conhecimento, não por fanatismo. Não por fanatismo. Nós devemos nos abster de todo tipo de fanatismo, porque existe vários da'wah, prezados irmãos. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Então, as-sabiqun al-awwaluna. Quem são os sabiqun al-awwaluna? As-sabiqun são aqueles que, os primeiros precursores, os que fizeram a hijra, os sahaba, radiyallahu anhum, são eles primeiros que acreditaram na mensagem do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. E entre os homens, o primeiro que está lá, que é entre os homens, os adultos, o primeiro é Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu. E entre os menores, o primeiro é o Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. E entre as mulheres, a Khadija, radiyallahu anha. Então, prezados irmãos, as-sabiqun al-awwaluna, entre os sabiqun al-awwaluna, os primeiros são esses, e os sahaba, aqueles que fizeram hijra, que é min al-muhajirin wal ansar. Dentre os imigrantes, ansar são ahlul Madina, os habitantes de Madina. Nós sabemos que quando o profeta sallallahu alaihi wasallam fez hijra de Meca para Madina, saiu um grupo de muçulmanos com o profeta sallallahu alaihi wasallam de Meca e um grupo que recebeu o profeta sallallahu alaihi wasallam com os muçulmanos que vieram de Meca e estes estavam em Madina. Então, estes ahlul Madina são os ansar. Quer dizer, al-Nasir, Al-Ansar é o Jama Nasir. Nasir é o socorredor, aquele que vem dar o suporte. Então quer dizer que Ahl Makkah emigraram de Makkah porque era bala de Kufr, que era bala de descrença, era o país de descrença, do Shirk. Estava sob o domínio dos Kufar, o Mushrik. Então, eles combateram o Islã, estavam a combater o Tawhid. Aí Allah subhanahu wa ta'ala ordenou o seu profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam com seus companheiros a emigrar, a deixar o bala do Kufr, o Shirk, e a balad do Islã. E Medina passou a ser balad al-Islam, de lá onde o Islã se espalhou pelo mundo. Floresceu de Medina para o mundo. E aí onde houve depois Fathu, Meca, e Meca passou a ser agora país islâmico, e daí quando tornou país islâmico, já não é permitido alguém fazer hijra, deixar Meca para dizer vou para Medina, porque depois do Fathu já é país islâmico. Inna fatahna laka fathan mubina. Esse fath é a abertura de Meca, conforme alguns ulama de tafsir falaram, wallahu a'lam. Então, prezados irmãos, os salaf são os sahaba, as-sabiqun al-awwaluna, os primeiros, aqueles que migraram de Meca para Medina, e aqueles que receberam os imigrantes de Meca em Medina, al-ansar. Então, as-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar. Será que são estes? Não. وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ. E todos aqueles que seguiram o caminho desses. Quem são? Os sahaba. Quem são? São os sahaba. وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ
radiyallahu anhum wa radu anhum. Então, prezados irmãos, há aqui uma questão bastante pertinente. Se os Sahaba, os imigrantes, e este Ahlul Madina que receberam os imigrantes, esse Allah subhanahu wa ta'ala, nesta ayat de Surah At-Tawbah, está a fazer elogios e está a nos informar que Allah subhanahu wa ta'ala ficou, ou agradou-se dele, e eles também ficaram satisfeitos e agradados com Allah subhanahu wa ta'ala, e todos aqueles que seguiram o caminho desses, quer dizer que os Muhajir e os Ansar, todo aquele que seguiu, quem são os primeiros que seguiram? São os Tabi'un, depois vem o Tabi'in, depois vem os Aimma, e até o Din chegar a nós. Então, todo aquele que seguir o caminho desses, esse é Salafi. Então, os Salafi, primeiramente, são esses. No hadith de Iftiraq al-Umma, prezados irmãos, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Sataftariqu هذه الأمة على 73 فرقة وكلها في النار إلا واحدة وكلها في النار إلا واحدة". O profeta sallallahu alaihi wasallam nos informou que esta nação, nós estamos a falar a nação, quando se fala de Umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam, está dividida em dois, ou em duas partes. Ummatul Da'wa, no sentido mais amplo, e o sentido mais restrito, Ummatul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummatul Ijaba. Então, Ummatul Da'wa é a nação, desde o momento que o profeta sallallahu alaihi wasallam foi enviado até o dia do Qiyam. Este todo chama-se Ummatul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quer dizer, os kufar, os muçulmanos, todos esses são do Ummatul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل النار أو يهوديا كان أو نصرانيا إلا كان من أهل النار". Quer dizer, لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهوديا كان أو نصرانيا ثم لا يؤمن به إلا كان من أهل النار. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: ninguém, quer dizer que aqui há uma rejeição, quer dizer que todo aquele que rejeitar ou refutar, negar a mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele incorre um risco grande, que é de entrar no inferno, iyadhan billah. Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam nos informa neste hadith que não vai ouvir sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e da sua mensagem alguém deste umma, quer dizer, Ummatul Da'wa, que inclui lá os cristãos, os judeus, os ateus, todos esses. Quer dizer que ninguém, aquele que a mensagem lhe chegar e depois não acreditar, descrer, seja ele judeu ou cristão, senão que esse será dos habitantes do inferno, será do povo do inferno, iyadhan billah. Então, para dizer que Umma neste hadith, está a se referir Ummatul Da'wa. Agora, Ummatu, no sentido mais restrito, Ummatul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, são os muçulmanos, aqueles que responderam e aceitaram a Da'wa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, acreditaram nele e na sua mensagem, acreditaram em Allah subhanahu wa ta'ala e praticam até o dia do juízo final. Então, Umma tem esses dois significados. Ummatu a-Da'wa ou Ummatu al-Ijaba. Ummatu Da'wa é onde o profeta foi enviado, sallallahu alaihi wasallam, até o dia do juízo final, e Ummatu al-Ijaba são os muçulmanos. Então, prezados irmãos, os Salafi são os Sahaba radiyallahu anhum, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Então, este é o primeiro dalil para sabermos quem são os Salaf que estamos aqui a nos referir, que são os Sahabas. Então, prezados irmãos, estava a falar do hadith do Iftiraq al-Umma, que eu estava aqui me passar da mente, do Iftiraq al-Umma, da divisão deste Umma. Então, Umma quer dizer os muçulmanos, quer dizer que eles são muçulmanos, é no meio dos muçulmanos, onde vai haver divisão. E essa divisão será em 73 grupos, 73 partes. Eles são muçulmanos, é no Islã. Não estamos a falar de cristãos. Aí de cristãos é outro assunto. Como se diz na gíria, são outros 500. Então, os cristãos e os judeus não estão aqui neste hadith, não estamos a falar deles. Estamos a falar de muçulmanos. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Sataftariqu hadhihi al-umma", que este umma, essa nação, vai se dividir em 73 grupos, ou em 73 partes, seitas. E todos eles, aqui sem exceção, e todos esses grupos vão para o inferno. Entrar no inferno quer dizer, vão merecer o inferno, não quer dizer que eles já estão no fogo, não. Quer dizer que vão merecer o inferno, porque essa divergência, ou essa
divergência ou diferença ou a contradição que eles podem fazer ao Sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tem níveis. Tem aquele nível que tira a pessoa totalmente do Islã, tem um nível que não tira a pessoa totalmente do Islã. Por isso os ulama disseram que هذا دخول النار هي استحقاقا, quer dizer que vão merecer o النار عياذا بالله. Então, ستفترق أمتي على 73 فرقة وكلها في النار إلا واحدة. Os sahabas perguntaram, indagaram, Ya Rasulallah, ومن هي? E quem são estes? Qual é este grupo que não vai entrar no inferno? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, ما أنا عليه اليوم وأصحابي. É este caminho, esta metodologia, esse manhaj onde eu estou hoje e os meus companheiros, radiyallahu anhum, é para sabermos aqueles que ofendem os sahaba, para saber qual é o lugar deles. Tem um grupo que não bebem água, não respiram à vontade, não descansam, sem ofender Abu Bakr Siddiq, sem ofender o Umar, sem ofender a Aisha, sem pedir lana, não descansam. Mas tem muçulmano distraído que ainda acha que eles são muçulmanos. Por quê? Porque ele ouviu que todo aquele que diz La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, este é muçulmano. Pesados irmãos, La ilaha illallah, tem o que estraga esse La ilaha illallah, tem o que faz a pessoa sair do Islã. Que isso, inshallah, se haver uma outra ocasião, uma oportunidade, poderemos talvez falar aqui ou então num outro fórum, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Então, prezados irmãos, a salaf que nós estamos a nos referir são os sahaba e em frente deles está o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e seus companheiros. O dalil é esta ayah da surah At-Tawbah, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم, e aqueles que os seguiram بإحسان, com benevolência, porque seguir não é só seguir, não é só dizer eu sigo, com benevolência. O que é benevolência? Isso que vamos saber também, inshallah. Então, os salafi são os sahaba. Então, quando falamos de salafia, prezados irmãos, a salafia é o manhaj, é a metodologia dos sahaba e aqueles que os seguiram. Quer dizer, a salafia não se resume em deixar as barbas, não se resume em usar batina e cortar as batinas, não se resume em usar siwak, não se resume em colocar imama e andar em grupo nas mesquitas, nós salaf, não se resume nisso. A salafia é um manhaj, engloba tudo, al-ibada, quer dizer, a forma de adoração, al-akhlaq, comportamento, a aqida, que é o primeiro, a aqida, que é a crença, engloba a aqida, al-ibadat, wal-muamalat, wal-akhlaq, quer dizer, as transações, as cooperações, quer dizer, como é que eles casavam, quando quisermos casar, como é que vamos casar, segundo, desculpa dizer o termo, este é só um exemplo, segundo nós Bakongo, segundo nós Chokwe, segundo nós Umbundo, na minha tradição é assim, ou segundo o Islã, porque nós somos muçulmanos, sem se esquecer que nós não vamos esquecer as nossas raízes, desde que não contrariam o Islã, desde que as raízes, as nossas tradições, hábitos e costume não contraria o Islã, então nós vamos praticar. Mas em primeiro lugar está o Islã. E os nossos hábitos e costumes seguem o Islã. Aquilo que estiver de acordo, vamos continuar, e que não estiver de acordo, ao contrário, nós devemos deixar. Isso é nos afastando de todo tipo de sentimento, paixões, fanatismo. Então, prezados irmãos, a salaf são os sahaba, como acabamos de dizer, e que esse uma vai se dividir em 73 grupos, todos vão entrar, vão merecer o inferno, exceto um grupo, e este grupo é aquele em que estava o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e os seus companheiros, e o companheiro dos companheiros, e todos aqueles que seguirem este caminho. Então, por isso, uma das denominações deste grupo é al-firqatu an-najiyah, al-firqatu an-najiyah, quer dizer, aquele grupo que ficou salvo, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que esses 73 grupos, todos vão merecer o inferno, exceto um, que esse um ficou salvo, por isso é chamado al-firqatu an-najiyah. Então, a salaf, prezados irmãos, são os sahaba, porque são eles que nos antecederam. No iman, é Allah subhanahu wa ta'ala. No iman, nos malaika. No iman, nos kutub. No iman, nos rusul. No yawm al-akhir, no qadar khair wa sharrihi. Eles é que nos antecederam. São eles que receberam a mensagem. E eles são os intermediários. É o elo entre nós e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Em que, prezados irmãos?
Na adoração, não. Nós não temos intermediário na adoração. Nem até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é nosso intermediário na adoração. Nós temos ligação direta com Allah subhanahu wa ta'ala. Mas eles são intermediários entre nós e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na transmissão da mensagem. Então preste bem atenção, prezados irmãos. Aquele que pejorar ou usar termos pejorativos, zombar dos sahaba, está zombar do din. Porque ele está a cortar a tua ligação e a minha ligação com o din. Porque se tirarmos sahaba deste meio, nós não temos como chegar ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nós não vimos. Então essa mensagem para chegar a nós tem no meio esse silsila, essa corrente dos sahaba. Então, saiba que falar bem dos sahaba, cuidar do seu bom nome e propagar as virtudes dos sahaba é propagar o Islã. E atacar os sahaba, falar mal dos sahabas é atacar o Islã, prezados irmãos. Então, os sahabas são os nossos salafis. O segundo ponto, prezados irmãos, ou terceiro, desculpa, era a menção de algumas denominações desses salafis. Quem são? Ou qual é o outro nome dos salafis? ذكر بعض المسميات الشرعية للسلف الصالح. Então, prezados irmãos, a palavra salaf, como acabamos de explicar, que tem o sentido linguístico que todo aquele que antecede, quer dizer que essa antecedência pode ser no bem ou no mal. Então, tem salaf salih e tem salaf talih. Por exemplo, os Khawarij, essa firqa dos Khawarij, firqa dos Jamaat Tabligh, firqa dos Ikhwan Muslimin, esses todos tem os que fundaram isso, que adiantaram, que estão na dianteira, que antecederam, são salaf daqueles que os seguem hoje. Então, se é no bid'ah, esse é salaf salih? Não, não é salih. Esse não é piedoso. Esse é talih, perverso. Então, os salaf que nós estamos a nos referir são salaf as-salih e não salaf at-talih. Então, os salaf salih, prezados irmãos, por que eles se deram esses outros nomes? Porque chegou um tempo depois dos sahaba, até porque os bid'ah, as inovações começaram já na última geração dos sahaba. Na última geração dos sahaba. Nós vimos Qadariya, saíram na época do Abdullah ibn Umar. Não, saíram lá no Iraque, pessoas que negavam o Qadar, o predestino. Disseram que as coisas acontecem por acaso. Como dizem, a gente nasce, morre, outros nascem, outros morrem. E assim essa dinâmica da vida, é assim que eles dizem, é a dinâmica da vida. Nascemos, morremos, nascemos, crescemos, reproduzimos, envelhecemos, morremos. É a dinâmica da vida. Quer dizer, não acreditam no Qadar. Não acreditam no Ba'ath, na ressurreição. Também não acreditam. Então o muçulmano deve saber qual é o seu verdadeiro posicionamento. Então, quando apareceu este firqa, na época do Abdullah ibn Umar, ele provou ao Ummah que ele é inocente, não faz parte desse bid'ah que eles inovaram, e que eles jamais poderiam merecer a entrada no Jannah até que eles acreditassem no Qadar, porque é um dos pilares da fé. Então, prezados irmãos, para dizer que o bid'ah, então esses Qadariya, que hoje existem os Qadariya, aqueles que não acreditam, têm salafis dele, quem são? São esses Qadariya. Esses que saíram na época do Abdullah ibn Umar. Então, aquele que diz que é salaf, tem salaf dele também, a partir dos sahaba, os primeiros, e até Abdullah ibn Umar. Esses são os nossos salaf e os nossos aimma. Então, prezados irmãos, os salafs, para se dar essas denominações, como estava a dizer, apareceram grupos de inovações. Grupos que trouxeram algo alheio ou além do Islã, fora dos ensinamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, cada um se denominava de acordo com o bid'ah que ele trouxe. Como vemos a Jahmiya é relativo ao Jahm ibn Safwan. Não. Depois vamos encontrar al-Mu'taziliya. Vamos encontrar que Wasil ibn Ata, ele desvinculou-se do majlis do seu Sheikh al-Hasan al-Basri, que é onde ele ficava para estudar. Ele depois desvinculou-se e veio fundar um Jama'ah. Eles, por terem se afastado do majlis do alim Hasan al-Basri, então foram chamados de al-Mu'tazila. Mu'tazila quer dizer que aqueles que afastaram-se, que absteram-se dos outros e trouxeram algo novo. Então quer dizer, para dizer que cada um desses grupos se orgulha ou
se revê nessas denominações. Então, onde aqueles que seguem a Sunna, que seguem o Hadith, não viram outra denominação senão o próprio Sunna. Por isso chamaram-se de Ahl Sunnati wal Jama'a. Ahl Sunnati wal Jama'a, porque senão o seguidor de Sunna, qual outra denominação poderia ter, senão o Sunna? Então aí veio Ahl Sunnati wal Jama'a, depois veio Al-Firqatu Najiyah. Portanto, irmãos, se voltar para a Aqidat al-Wasatiyya, vai encontrar na introdução que Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, que já viveu há séculos, diria que até hoje, se ele morreu aproximadamente, se eu não tiver, se a memória não me engana, há quase no 7º século, há quase 700 anos que ele morreu. Ele já falou de Firqatu Najiyah, dos Salaf Salih, no seu livro Al-Aqidat al-Wasatiyya. Então, para dizer que isso não é algo novo que apareceu com Muhammad ibn Abdul Wahhab, como dizem hoje os inimigos desse da'wah, que essa é a inovação do Muhammad ibn Abdul Wahhab, ele que inovou, ele que trouxe isso não existiu antes, então nós devemos combater, não podemos seguir. Não. O Abu Hanifa, a Salafiyya, existe antes do Abu Hanifa, rahimahullah, antes do Malik, rahimahullah, antes do Shafi'i, rahimahullah, e antes do Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah. Todos esses vieram encontrar e também seguiram, porque eles encontraram as virtudes que existem em seguir os salafis. Então, prezados irmãos, entre as denominações, Ahlul Hadith, também Al-Firqatu Najiyah, Ahlul Sunnati wal Jama'a, porque a Sunna só junta e não separa. Já o Bid'ah, a inovação só separa, não junta. As pessoas às vezes vão ver, não, nós temos massas, temos seguidores, é porque tem um benefício. Se ele não encontrar o que ele quer, ele vai se desfazer, vai se desvincular. Então, enquanto ele não encontrar o que ele pretende, o que vocês lhe prometeram, que se você fazer parte do nosso grupo, vai ter isso e aquilo. Se ele não encontrar, então ele... Então, também esta junção, ou essa aglomeração, não é lá, é por bens mundanos. Que tudo tem aqui o seu fim, meus irmãos. Tudo começa aqui e termina aqui. Tudo que tem a ver com dunya começa aqui e termina aqui. Mas o que vai nos beneficiar desse dunya é aquilo que nós vamos usar como meio para nos fazer chegar ao fim e o bem maior, que é a adoração de Allah subhanahu wa ta'ala, que vai nos beneficiar aqui e no akhir, e que é o objetivo da criação da raça humana, do ser humano e dos gênios. Como Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ أي يوحدون. Então, prezados irmãos, passamos do terceiro ponto, que era a menção de algumas denominações de Ahl Sunnah al-Jama'a. Então, podes ouvir alguém dizer fulanun athariyun. Por que ele diz athariyun? Isso não é babo de tazkiya, não é no babo de se elogiar, achar que ele está salvo, mas é no babo, no sentido de se distinguir de outros jama'at, porque outros se orgulham por serem do Jamaat Tabligh, outros se orgulham por seguirem os Ikhwan, outros se orgulham por seguirem os Tijani. Então, por que nós não podemos nos orgulhar, ou aquele que se denomina como Salafi, que segue eles no Manhaj, na Aqida, nos Ibadat, nos Muamalat, não pode se denominar Salafi? E por que esse termo vos incomoda? Por que incomoda? Se quando alguém diz Tabligh não incomoda, por que quando alguém diz Salafi incomoda? É porque as pessoas são contra esse Manhaj. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê a compreensão e nos facilite a prática daquilo que nós estamos aqui a ouvir. Agora vamos para a Nuqtat al-Rabi'a, Hukm Tibai Salaf wa Salafiyya. Qual é a sentença em seguir os Salaf e o Manhaj Salaf? Será que cada um é livre? Ele é que quer, tem o livre-arbítrio. Se quiser, segue. Se não quiser, não segue? Não, prezados irmãos. Quem achar assim está totalmente errado. Allah subhanahu wa ta'ala diz, vamos trazer a caia do Corão e o juízo fica do vosso critério. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ. E quem contrariar o mensageiro, quem desmentir o mensageiro, quem é o mensageiro? É o Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. Depois de ele chegar às evidências e tornar lúcidas, lhe chegar a orientação
e mesmo com isso ele contrariar o mensageiro, e ele seguir outro caminho, além do saber dos mu'minin. Quem são os mu'minin neste ayah? São os sahaba, radiyallahu anhum, são eles os salafis. Então, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غير سبيل المؤمنين, e seguir outro caminho além do caminho dos mu'min, que são os sahaba, radiyallahu anhum, Allah subhanahu wa ta'ala diz: نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى. Esse é o Aid. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala vai lhe abandonar com aquilo que ele escolheu. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى. E só isso? Não. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. E o fim dele será o inferno. Por quê? Porque ele contrariou o mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam e contrariou o manhaj dos salaf, dos sahaba, que são os mu'minin. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. E que péssimo lugar, o Jahannam. Então, pesados irmãos, neste ayah, se Allah subhanahu wa ta'ala está nos informar que aquele que contraria o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, depois de ele chegar à evidência e segue o caminho, além do caminho dos sahaba, que são os salafis, esse Allah subhanahu wa ta'ala vai lhe abandonar com aquilo que ele escolheu, e no final Allah subhanahu wa ta'ala vai lhe colocar no inferno e vai habitar o inferno para todo sempre, sem sair. Por quê? Por uma simples questão. Simples, entre aspas. Não é simples. Simples, entre aspas. Por ter contrariado o mensageiro, sallallahu alaihi wasallam, depois das evidências lhe chegarem, e por ter seguido outro caminho, além do caminho dos sahaba. Agora uma pergunta para os meus irmãos. O que preferes, meu prezado irmão? Preferes contrariar o mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam, depois dele ter esclarecido que este umma vai se dividir em 73 grupos, e que todos vão merecer o inferno, excepto um, e que este é o caminho dele, o caminho dos sahaba, e no ayah Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم, e aqueles que o seguiram bi-ihsan, com benevolência, radiyallahu anhum. Depois de Allah subhanahu wa ta'ala te informar e me informar que os primeiros, os imigrantes e o Ahlul Madina, e aqueles que seguiram o caminho desses dois grupos, dos Sahaba, radiyallahu anhum, Allah subhanahu wa ta'ala está satisfeito com eles, e eles também ficaram satisfeitos com Allah subhanahu wa ta'ala, e Allah subhanahu wa ta'ala preparou para eles o Jannah. Por quê? Porque eles seguiram a mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seguiram a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala e do seu mensageiro, e aqueles que seguiram também seguiram o manhaj dos sahaba, porque seguiram o manhaj do sahaba e seguiram o manhaj do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e assim eles mereceram esse bem maior, que é a nossa luta, a minha e a tua luta nesta hora, irmão. Esta conversa que estamos a ter, você que está a ouvir e eu que estou a falar, devemos reparar a nossa intenção. Qual é o objetivo que te fez vir aqui, que te fez deixar outros afazeres que tem para ouvir aqui? Porque sem nos esquecermos do hadith do Amir al-Mu'minin Umar ibn al-Khattab: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Cada de nós vai ter a sua recompensa nas suas ações segundo a sua intenção. Então as ações são consideradas diante de Allah subhanahu wa ta'ala segundo as intenções. Então repare a sua intenção, que também reparo a minha intenção, para que possamos beneficiar deste encontro e das nossas ações. Deve haver ikhlas, as-sidq, fil mutaba'a. Deve haver também a sinceridade em seguir a sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, irmão, qual é a tua escolha? Qual é a tua preferência? Agora, pode se denominar como salafi ou não? Esta é uma pergunta. Cada de nós tem, então, a sua resposta. Então, prezados irmãos, neste ayah que acabamos de dizer, encontramos agora a sentença que seguir o manhaj do salaf é obrigatório. É obrigatório, porque o manhaj do salaf é manhaj do Rasul sallallahu alaihi wasallam. E até porque nos outros hadiths o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: khairul quruni qarni. Ele diz que a melhor geração é a minha, quer dizer que esta em que eu fui enviado, que inclui nela os sahaba. Thumma alladhina yalunahum, quer dizer, em seguida a geração que segue esta. Thumma alladhina yalunahum, quer dizer, o profeta sallallahu alaihi wasallam falou da geração dele, falou da segunda e da terceira, quer dizer que essas são as melhores, quer dizer que é a geração do profeta sallallahu alaihi wasallam com seus companheiros, depois dos tabi'in, depois dos tabi'in. Então esses são os salafis. Então todo aquele que seguir vai seguir o caminho dessas três gerações. Então aqui é onde vamos saber que seguir o manhaj do salaf é obrigatório. Barakallahu fikum. Então quais são as
virtudes de seguir os salafis. Quais são as virtudes, prezados irmãos? No hadith do Al-Irbad ibn Sariyah radiyallahu anha, este hadith tínhamos de trazer no começo do nosso encontro, mas pronto, ainda não terminamos. Não sei se já excedeu o tempo, Allah al-Musta'an. Se me permitem concluir só Essa parte é tão curioso que eu acho até que poderíamos dar sequência na próxima semana. Permita-me concluir os 2 pontos que restam. Essa parte é tão curiosa que achamos melhor colocarmos na segunda parte do podcast. Sim, sim. طيب. Barakallahu fikum. Exato. Barakallahu fikum. Então, prezados irmãos, desta forma, inshallah, vamos colocar aqui um ponto. Falamos da sentença de seguir o manhaj salafi. Acabamos de dizer que é de caráter obrigatório seguir o manhaj salafi. E restam-nos mais fadlu, as virtudes de seguir o manhaj salafi salih, e também mencionarmos alguns dos grupos que alegam ser salafis e que às vezes têm sido a causa das pessoas detestarem a salafia, e também falamos um pouco daqueles também que são contra a salafia, que combatem de todas as formas, de todas as maneiras o manhaj salafis, e também contextualizarmos um pouco o Islã e o Dawa Salafi no nosso país, Angola, e outros irmãos vão talvez nos informar daquilo que tem sido Dawa nos seus países, barakallahu fikum. Então faltam mais 2 pontos, que é as virtudes de seguir o manhaj salafi salih, e falarmos também de alguns princípios que todo muçulmano precisa saber, que todo manhaj tem princípios e fundamentos, que todo o seu seguidor deve conhecer, não deve desconhecer. Quer dizer, o que é que distingue os salafis dos não salafis? E como uma pessoa pode se distinguir como sendo salafi? Quais são esses princípios? Esses vamos deixar para o próximo encontro, se Allah subhanahu wa ta'ala ainda escrever para nós mais tempo de vida. E o último ponto seria simplesmente a conclusão deste nosso encontro. هذا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أستاذ، بارك الله فيك. نعم، الحمد لله رب العالمين. Meus queridos irmãos e irmãs, acredito eu que aproveitamos. وفيكم بارك الله. نعم الحمد لله أستاذ، بارك الله فيك. فيكم بارك وجزاكم خيرا يا شيخنا. وفيكم بارك الله. الله يجزيكم خير الجزاء في الدنيا والآخرة. Acredito eu que todos nós acompanhamos e ouvimos desde a introdução até o momento em que o nosso pai colocou uma pausa. خير الجزاء في الدنيا والآخرة. O microfone, faz favor. Amém, 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 amém. Vou pedir aos irmãos desligarem ainda o microfone, faz favor. آمين. Alhamdulillah, obrigado. Sim, ouvimos aqui o desenvolvimento do nosso tema. Foi tão esclarecido, alhamdulillah, que acredito eu que todos nós ainda estamos com a vontade de continuarmos a ouvir. Mas, em função do tempo, infelizmente, por hoje, vamos colocar uma pausa. E, inshallah, na próxima semana, para quem quer saber das virtudes e outros assuntos, para concluirmos o nosso assunto ou o nosso tema, inshallah, mantenha-se ligado ao nosso canal e que na próxima semana, inshallah, ainda teremos o nosso Ustaz Abubakar Masolo, inshallah, conosco aqui para então nos explicar concernente a Manhaj as-Salaf. Neste momento, meus irmãos,
vamos abrir uma sessão de perguntas e respostas para aqueles que têm alguma dúvida concernente ao tema. Então, vou pedir aos irmãos que querem fazer uma pergunta, por favor, que levantem vossas mãos para que assim possamos priorizar aqueles que querem fazer perguntas. Ok, vamos ao nosso irmão Adalberto. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم bondade. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ما شاء الله. Mano, como vai ali? Alhamdulillah, estamos bem. الحمد لله. الحمد لله estamos bem, meu presidente irmão. Eu não, muitas saudades aí, mano. Chega Abubakar. Chega Osman. Desculpe-me. نعم يا أبو فوزان حياك الله. تفضل. Irmãos, o Eu aplicativo tem não aí tenho. o símbolo de mão. Para quem quiser fazer pergunta, não pode fazer pergunta antes de clicar ali naquele símbolo da mão. Não, meu irmão, pode expor a tua questão. Ok, eu não tenho mais ou menos uma questão, mas uma opinião, porque entrei tarde e porque eu estava assim nos corre-corre, Dunia é complicado. Mas eu agradeceria se o irmão que estivesse assim encarregado da live, né, se tivesse sempre algo gravado, áudio, no final da aula, pelo menos meter no grupo, e para nós, quem, tipo, alguém como eu, que não aproveitou do princípio, né? E podemos aproveitar. Irmão, faz favor, liga só a tua câmera. Pode colocar ligado o áudio, mas liga a sua câmera. Não, pode falar. Sim, dizia eu que é tipo, como eu sempre entrei tarde e tem alguns irmãos também, se puderam entrar tarde, então agradecia que tivessem mais, pelo menos aquela atenção de poder gravar sempre o áudio, porque essas aulas são mesmo beneficentes, tá vendo? Muito beneficente e alguém como eu que entrou tarde sempre sai a perder. Então dizer que nesse momento tenho dúvida fica complicado, porque até nem o princípio eu sei onde começamos. Então ter sempre um áudio depois da aula no grupo, né? Ter sempre um áudio depois da aula no grupo, vai nos fazer bem. E da próxima aula, se calhar, nós termos dúvida para Irmão. Sim. Alhamdulillah, temos um canal no YouTube que o irmão poderá, inshallah, acompanhar do princípio até ao fim, inshallah. Está gravado. Assim que nós estamos a fazer a live, também já está a ser registrado e poderá ser gravado. Quando a gente terminar, o irmão poderá acompanhar no YouTube, inshallah. Inshallah, barakallahu fikum, mano. Barakallahu fikum. Vou prestar mais atenção. Muito obrigado, irmão. Irmão, falamos de onde, por favor? Angola, Luanda, com a nova desordem, não sei se vou chamar Luanda, mas estou em Luanda, mashallah. Não, mashallah, alhamdulillah. Muito obrigado, irmão. Agora vamos dar... اتق الله يا أبو فوزان لا تتكلم في الحكام. Vamos lá. Vamos lá, não. Nosso irmão que está aqui. Irmão Ismael. Nome Ismael. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Particularmente eu acompanhei a explanação do nosso Sheikh. Foi muito benéfico. Ele foi mesmo a fundo. Para que Allah fique mais acumulado. Que Allah o recompense da melhor forma. Só ficou uma inquietação que não é muito individual, mas muitas pessoas também já me fizeram a mesma questão. Tipo, o Sheikh, quando estava a explanar ali, disse bem que
o salafia não se limita, por exemplo, na batina e no coisa que está na cabeça, é muito mais outras coisas. Dali veio perguntar, quando é que a batina entra no salafia? Ou seja, se o Sheikh disse que não é só a batina, quer dizer que o Sheikh parece, o que eu entendi, que faz parte de quem se diz salaf, ou melhor, de quem se diz seguir os salaf, ou está no salafia. Agora, quando isso faz parte, até onde vai a questão da batina? Meter batina identifica um salaf e não meter, retira, ou como é que está a questão? Barakallahu fikum. وفيكم بارك الله وجزاكم الله خيرا. نعم الله يونس. Imam Ismail, faz favor, desliga só o teu microfone. Aiwa. Tá bem. Está à vontade. بارك الله فيكم. Quanto a essa questão, prezado irmão, primeiramente, como começamos já a dizer no começo do nosso podcast, que a salafia é uma dos sahaba, e entre eles está o primeiro, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seus companheiros, todos aqueles que vêm depois. O uso da batina identifica o salaf de que forma? Nós sabemos que quando alguém ama uma pessoa, segue essa pessoa em todas as suas práticas, né? Quando é fanático de alguém, ou segue ou ama uma pessoa, segue essa pessoa em todas as suas práticas. Nós encontramos no hadith da Aisha radhiyallahu anha a dizer que era dentre as roupas queridas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-qamis, que é entre as roupas mais queridas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ou a roupa querida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é al-qamis. Esse caminho, irmãos, existe um shubha, existe um equívoco que gostaríamos de esclarecer, já aproveitar esta ocasião. Tem se passado muito de que a batina é roupa dos árabes e não só do Islã, essa é a tradição dos árabes. Nós sabemos que a sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é qawliya, quer dizer, são dizeres, fi'liya, são ações, são taqririya. Não, taqririya, não. Taqrir, quer dizer, são aprovações. Quer dizer, existem coisas que o profeta sallallahu alaihi wasallam encontrou os árabes a praticarem, reprovou essas. Existem aquelas que ele encontrou a praticar e ele também praticou, aprovou. Então, desde o momento que ele aprovou, já não são simplesmente práticas dos árabes, passam a ser também práticas do Islã e a Sunna. Então, quem praticar, vai praticar porque é Sunna, porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam praticou, e assim em diante. E falar da batina, nós encontramos que todos os nossos predecessores, entre eles os conhecedores do Tulab al-Ilm, existiu sempre uma roupa, uma vestimenta que diferenciava eles dos outros. Então, entre essas roupas, encontramos que a mais querida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam eram as batinas. Daí, aquele que diz salafi, que está a seguir o manhaj dos sahaba, que é o manhaj do Rasul sallallahu alaihi wasallam, ao usar isso, então ele está a se identificar como salafi e está a seguir a sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então aí a batina já não é simplesmente uma vestimenta árabe, mas é uma vestimenta do Islã e é sunna ao usar a batina. Nós sabemos que nas roupas, como os ulama de fiqh disseram, que quanto nas vestimentas existe algo que se chama de mubah, quer dizer, cada povo tem permitido, quer dizer, permitido ou permissível. Cada povo tem suas vestimentas que se identificam com ele, não é? Cada povo tem suas vestimentas, sejam elas batinas ou não, mas cada povo tem suas vestimentas. Mas o que vai regular essa vestimenta é a Sharia, que vai nos definir quais são os moldes do tipo de vestimenta que um muçulmano deve usar. Então, como sendo
salafis, alhamdulillah, nós encontramos que o profeta sallallahu alaihi wasallam usava essas vestimentas e as características dessas vestimentas eram que não eram aquelas que arrastavam o chão e chegavam até o meio aqui do, não sei como dizer, saco. Como é que se pode dizer o saco? Alguém pode me ajudar? Sheikh Jariga, como é que se diz o saco? Tornozelo. Tornozelo. Não, tornozelo é cabo. Eu estou a me referir ao que está acima do tornozelo. São canelas, são as canelas. Joelho. Perna, é a perna toda, aquela parte entre o joelho, canelas, né? Sim, são as canelas. Exato, entre o joelho e os tornozelos. E neste meado, então, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Izratul mar'i al-muslimi fi ansafi saqayhi", disse que a roupa ou as vestimentas, o izar, a parte que nós usamos aqui de baixo, deve estar neste intervalo do saco. No outro riwaya veio que se não conseguir aqui no nisf saq, fama baina an-nisf yani wal ka'bayn. Mas depois disso, o mas fala al-ka'bayn fa finnar. O mas fala al-ka'bayn min al-izar fa finnar. Então aquilo que ultrapassa quer dizer, o asl inicialmente é o nisf saq, aqui o meio das canelas, né, como o irmão disse. Se a pessoa não consegue aqui, pode baixar mais um pouco. Se não conseguir, também pode baixar mais um pouco, mas que não exceda ou que não passe os tornozelos, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Mas fala al-ka'bayn min al-izar fa finnar", para os homens e não para as mulheres. E infelizmente hoje na nossa sociedade está a acontecer o inverso. Os homens arrastam e as mulheres levantam. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Não sei se me fiz esclarecer, o irmão, não sei se a sua questão está esclarecida. Barakallahu fiik. Wallahu a'lam. نعم أستاذ إسماعيل. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Está conosco? Sim, estou. Mashallah. Quer dizer, Muito obrigado pela... o Sheikh me perguntou se coisa. Pronto. Do que eu percebi da resposta, não sei se captei bem. No que diz respeito à roupa, existe autorização, cada um veste de acordo com a sua cultura, mas a regulação vem do Sharia, ou seja, a roupa não pode ser assim ou não pode ser aquilo. Pronto, então alguém pode ser bem salafia sem necessariamente meter a batina, pois se o profeta também, sallallahu alaihi wasallam, estava a vestir daquela forma, é porque não queria ser tão diferente do seu povo. É isso que eu entendi, Sheikh. Barakallahu fikum. Exatamente. Em outras palavras, eu diria que sim, porque esse é dos calamos também do Sheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Ok. Mashallah. Só para não monopolizar a palavra, nós temos, o Sheikh talvez vai deixar um conselho àqueles nossos irmãos que por excesso de zelo, talvez, entre aspas, que eu vou chamar, que exageram na consideração de quem, pronto, quando tem camisa, mashallah, tá sahih, e quando não tiver, então começa a ver como se tivesse alguma coisa a faltar ali na pessoa de salafia, ou coisas do gênero. Acho que o Sheikh consegue entender. Qual conselho poderia deixar para todos nos beneficiar? Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah, jazakumullah khair. Prezados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala, ou seja, o din, primeiro nos proíbe de todo excesso de zelo, extremismo. E também proíbe-nos de todo tipo de, diria eu, de desleixo, ou então, como poderia dizer, a leviandade neste caso. O que eu quero dizer? O din nos recomenda o equilíbrio. وكذلك جعلناكم أمة Irmão Nelson, faz favor, desligue a tua câmera, faz favor. Irmão Nelson, desligue sua câmera, faz favor. Não. Então, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا.
Então, o profeta Allah subhanahu wa ta'ala nos fez uma nação mediana entre as nações. Entre as nações. Se repararem, no Surah Al-Fatiha, no fim do Surah, nós suplicamos a Allah subhanahu wa ta'ala. Falamos, Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Então, quando pedimos a orientação, pedimos a guia de Allah subhanahu wa ta'ala nesse Surah Al-Fatiha, isso pedimos 17 vezes no dia. Pedimos também que Allah subhanahu wa ta'ala nos guie a senda daqueles que agraciou. Quem são esses? الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Então nós pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos guie a senda desses, que entre eles estão os mensageiros, profetas, estão os salihin, os piedosos, os shuhada, que são os mártires, ou então os sahaba, os seus companheiros, e que essa é a melhor companhia. E nós também pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos aparte, que nos afaste da senda daqueles que Allah subhanahu wa ta'ala ficou irado deles. Então, daqui onde nós somos medianos, porque os Yehud, vamos encontrar os Yehud, que al-Maghdub alaihim são os Yehud, são os judeus, a quem Allah subhanahu wa ta'ala concedeu o conhecimento e não o praticaram, e al-Dalina são os Nasara, que são os cristãos, que adoraram Allah subhanahu wa ta'ala sem conhecimento e aumentaram o desvio acima do desvio. Então, o muçulmano é mediano, é equilibrado, sem excessos. Sem excessos. Então, para dizer que a salafia, o Sheikh Ibn Uthaymin, como eu havia mencionado anteriormente, que é um dos qawlu dele, ele fala sobre a questão dos vestes e nas comunidades em que estamos inseridos. Então, se é comum entre os muçulmanos vestirem-se batinas entre os homens, usar imama ou usar as taqiyya, que são aquelas tocas, então o muçulmano deve se apresentar daquela forma, porque é a melhor forma de um homem ou de um muçulmano se apresentar. E principalmente aqueles que são os ulama ou que são os tulab al-ilm, porque a salafia se distingue como também, que isso poderemos falar inshallah na próxima ocasião, que um dos seus princípios também é o que se caracteriza na busca do conhecimento. Quer dizer que está na questão de busca, prática ou ensino, que é a propagação deste mesmo conhecimento. Então, um talib al-ilm deve ter uma postura ou algo que o distingue. Mas não, alhamdulillah, Allah musta'an. Estava a dizer, o muçulmano deve ser equilibrado em tudo. Esse é o manhaj do Islã, o manhaj salafi. Não. Ainda temos muita gente que querem perguntar. Agradeceria se os sites fossem um pouco mais curto na resposta, para darmos a oportunidade também aos nossos irmãos, inshallah. Barakallahu fik, barakallahu fik. Acho que é tudo quanto desejava aqui passar para os irmãos e para mim mesmo. Devemos ser equilibrados em tudo, sem exageros. Sem exagero. E onde nós divergirmos, devemos sempre voltar para o Kitab, a Sunnah, segundo a compreensão de Salafi al-Ummah. Jazakumullah khairan. Não, vou pedir à nossa equipa técnica para que entre em contato com a nossa irmã Laurinda, para que ela possa colocar a sua questão. Ok. Para que a irmã possa fazer a sua pergunta. Porque as mulheres têm que fazer perguntas por escrito. Por favor, a nossa equipa técnica, inshallah, vai entrar em contato consigo daqui a pouco para que possas fazer a tua questão e vamos ler aqui no WhatsApp. Enquanto a isso, vou dar a palavra ao nosso irmão Jarilson. Irmão Jarilson? Irmão Jarilson? Talvez esteja a falar com o microfone desligado. É só ligar o microfone dele. Liga o teu microfone. Ok, já que o irmão ainda está disponível, então vamos ler algumas perguntas que temos aqui no nosso WhatsApp. Vamos lá. Temos aqui a primeira questão. O que o Islã fala sobre a passarela de muçulmanas para apresentarem roupas como moda islâmica? Temos visto isto nos canais de Angola, e, enfim.
será que isto também faz parte do Manhaj As-Salaf? Barakallahu fik. Wallahi, essa pergunta há muito que tem nos inquietado essa questão mesmo, sinceramente. E dizer em outras palavras, eu não sou a pessoa ideal para dizer halal ou haram, mas vou aqui reportar aquilo que são os dizeres dos ulamás, que são os nossos conhecedores sêniores. Barakallahu fikum. Prezados irmãos, nós precisamos saber que há muita coisa que foi atribuída ao nome islâmico. Tudo que foi trazido novo sempre dizem islâmico para confundir a opinião. Primeiramente, o Islã recomenda o sitr. O sitr quer dizer cobrir a mulher, proteger a mulher. E em nenhuma circunstância o Islã vem expor a mulher, até mesmo no nikah. Imagine que até mesmo no nikah, onde se faz o aqd de nikah, não é necessário, onde vão estar homens, a presença da mulher que vai ser casada. Só precisa do noivo e o ali da noiva, que é o pai ou o irmão, o representante da noiva, e testemunhas. E às vezes o imam que vai fazer o khitbah. E estamos a falar do nikah. No hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Iyaka والدخول على النساء أو إياكم والدخول على النساء. إياك سيد التحذير, quer dizer que não entre onde há mulheres, nem as mulheres, o oposto, o contrário também. Então vamos encontrar que as sahabiyat anhunna, vamos encontrar no já hadith, no livro de fiqh, se voltarem lá no Umdatul Ahkam, no Kitab al-Salah, vão encontrar que as sahabiyat estavam a fazer Salatul Fajr, estavam a descrever como era a oração do Fajr. Estão a dizer que elas faziam a oração do Fajr usando os véus. Logo que o profeta sallallahu alaihi wasallam dava o salam, elas saíam de modo a evitar que os homens dessem conta delas. Vocês sabem que não é do nosso desejo esse tipo de coisas acontecerem. E vocês entendem dessas coisas de internet, qualquer autora, qualquer pessoa com más intenções pode invadir e sabotar, mas na permissão de Allah subhanahu wa ta'ala a gente vai continuar para que o conhecimento chegue para as pessoas. E vou pedir a todos vocês, mais uma vez, sinceras desculpas mesmo pelo que está a se passar neste momento. Vamos ter paciência, que a nossa equipa técnica, inshallah, está a preparar tudo para que possamos voltar e continuar, pelo menos terminarmos as perguntas que foram feitas pelos seguidores do nosso WhatsApp, inshallah. Enviem só o link. Estás aguarda só uns instantes.
Acho que estamos com sérios problemas de rede, né? Pode se reportar para outra Sim, sim. oportunidade. Sim. Ai, subhanallah. Ustaz Ismail, dizia... Bom, eu Só acho... curiosidade, esse nosso cheque, ele está em que província? Irmão Caíto, quer saber o cheque está em que província? Ah, Não, o cheque que estava a dar palestra aí. deixa... Ele é de Moçambique, o sotaque dele é de... Está a falar tipo Moçambique, é? Exatamente como os do Moçambique. Não sei se vocês não notaram. Ismael. Não. Inshallah. السلام عليكم ورحمة Inshallah. الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته يا أستاذ. نعم. Mas, فيكم. seja نعم. bem-vindo. Peço sincera desculpa, prezados irmãos. Tive mesmo também alguns problemas aqui. Estava quase tudo inimigos a do colar. Salaf. Sim. Os inimigos do Salaf não gostaram. لا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillah, tipo, como se diz, الله ولا قوة إلا بالله. a gente conhece o contexto em que estamos inseridos. E esse combate, se calhar para alguns irmãos vão achar isso algo novo. É assim, prezados irmãos, só pelo facto de ser muçulmano, sem fazer da'wah, só o facto disso, لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. Isso fora dos muçulmanos. Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer que os judeus e os cristãos jamais estarão satisfeitos por seres muçulmanos. Até quando? Até que sigas, que eles abandonem o Islã para seguir o dino deles. Esse é nos kufar. Já os muçulmanos, nós sabemos quais foram as dificuldades daqueles que nos antecederam. Imam Ahmad ibn Hanbal, já ouviram a história, o que ele passou? O Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, todo mundo sabe que ele morreu nas cadeias. O Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, sabe as perseguições que ele sofreu, as matanças que aquele povo sofreu, em particular o Sheikh. Então, esse é sunnah de Allah subhanahu wa ta'ala para com os seus mensageiros e para com os seguidores dos mensageiros. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos faça dos pacientes por Allah para conseguirmos alcançar esse bem maior. Jazakumullah khairan. اللهم آمين. Não, Ustaz, Não. inshallah, queríamos pedir, eu queria aproveitar aqui já, para que na próxima semana, no domingo, inshallah, para que a gente Certo. possa dar sequência do nosso tema. Não sei a disponibilidade do Ustaz. Gostaríamos... Inshallah, eu como amanhã sairei daqui de Saurimo para Lucapa. Nesse caso, vou sair de uma província para outra, embora que eu considero uma só, né? Pronto, vamos deslocar para uma outra localidade. Então, pelo menos até na próxima terça ou quarta-feira, vou confirmar, inshallah, a minha presença. Vou ver a agenda que vou ter, né, depois de lá onde eu vou. Então, vou confirmar. Se não for neste, acho que é mesmo imperioso que seja neste, inshallah, para darmos a conclusão, né? Inshallah. Então, vamos fazer o máximo possível para podermos voltar a nos encontrar no próximo domingo, inshallah. Barakallahu fikum. Inshallah. Mas temos aqui só duas questões que faltam, Ustaz. Gostaríamos de concluir só com essas duas questões. Tfadal. O que
que o Islã fala sobre as TikTokers muçulmanas. Hoje em dia temos tido várias irmãs TikTokers, dançarinas, subhanallah. O pior de tudo é que elas fazem isso com hijab, ou seja, com uma imagem islâmica, para que todo mundo saiba que elas são mesmo muçulmanas que estão a fazer isso como se fosse permitido no din uma mulher exibir o seu corpo ou então expor-se diante dos homens com o único objetivo de conseguir seguidores. Gostaríamos de saber, Ustaz, o que é que الله المستعان. foram Não. perguntas. Wallahi, prezado irmão, esse assunto é que nem a outra pergunta anterior, que falava da moda islâmica. Praticamente são assim, perguntas interligadas. O hukum é quase o mesmo, Allahu Alam. Mas o que poderia dizer, primeiro, é que cada um de nós tem uma missão. Enquanto pai, irmão, filho, tem uma missão dentro de sua casa. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Diz: "Kullukum ra'i." A ra'i é o pastor. Quer dizer que o profeta sallallahu alaihi wasallam comparou o responsável de uma casa, o pai de uma casa, como um pastor de gados. Então nós sabemos que quando alguém é incumbido a uma responsabilidade de cuidar dos gados, o proprietário desses gados não vai perguntar aos gados, vai prestar as contas com o pastor. Então, se o profeta sallallahu alaihi wasallam nos colocou nessa posição de ra'i, que é esse pastor, então cada um de nós saiba preparar a resposta para aquilo que é a responsabilidade que lhe foi incumbida. Enquanto irmão, tens responsabilidade em casa, enquanto pai, enquanto filho. Adino nasiha. A nasiha é para todos, não é só nas mesquitas, não é só aqui no podcast, mas onde quer que estejamos. Que é responsabilidade de todos, é missão dos aimma, nos masajid, porque esse é um mal que está a se proliferar. Combatermos esse mal, seja nos durus, nos maraquis, nas marcas e nos centros de ensino, nas mesquitas, nos khutab, palestras, para combatermos este mal. Infelizmente, existem pessoas que estamos aqui mesmo, falamos de salafia, falamos de sunna, mas vais encontrar às vezes ele mesmo quem compra esse telemóvel, ele quem carrega este saldo que se usa para essas coisas. Asaf. Então, por isso, cada um de nós recorda-se deste hadith. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Então, cada um dentro de sua casa deve cumprir com seu papel, aconselhar e impedir que este mal se alastre. Se não dizer também que vamos acabar com o mal todo é impossível. É impossível. O mal sempre vai existir, mas diminuir. Este é o máximo possível que nós devemos fazer. Não, jazakumullah khair. Vamos, para ultimar, é aceitável a existência de um dia internacional de da'wah? Wallahi, nós no Islã não temos 5 Eid. Eid, datas festivas ou dias de festa. Nós só temos 2. Os ulama acrescentaram, falaram do terceiro, como é assim considerado, que é o Jumu'ah. Nós só temos Eid al-Fitr e temos Eid al-Adha. E Eid al-Usbu, como é chamado, os conhecedores chamam assim, Eid al-Usbu, que é o dia de congregação, porque Eid significa que, irmão, Eid é algo que se repete várias vezes no ano ou na semana. Então, Jumu'ah é tido como Eid porque se repete em todas as semanas. Mas já os momentos anuais que se repetem por ano, é só Eid al-Fitr, Eid al-Adha. E temos o Jumu'ah. Então, fora desses, não existe Eid al-Milad, porque senão vamos ter muito. Vai existir muitos, como é o Bida, conforme vocês veem. Vai ter dia da água, tem dia do ar, tem dia das árvores, dia das montanhas. Vai ter todos os dias, até não restar um dia em que eles não vão festejar. Tá vendo? Então, é tudo Bida, meu irmão. Nós temos salafis, temos sahaba, temos o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vamos voltar nos seus dizeres. Vamos encontrar tudo lá. Eles festejavam. Quais eram os momentos em que eles festejavam? Então, se vamos encontrar o Eid, que nós temos Eid al-Fitr, Eid al-Adha, então não há necessidade de acrescentarmos. E tudo isso, prezado irmão, para concluir, não vem senão pela questão de nós querermos nos assemelhar aos povos onde nós estamos inseridos. Queremos ser iguais a eles.
O Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, disse no livro Al-Istiqama que as causas da inovação neste umma é a imitação dos inimigos do Islã, os kufar. São as causas que trazem inovação no Islã. Vamos encontrar esses TikTok, eles é que começaram a trouxer. E os que usaram são meios de comunicação. Existem pessoas que usam no bom sentido, fazer chegar a mensagem. Mas só que, nos casos gerais, só traz mal. O bem é pouco que traz. Principalmente esse TikTok. Eu até me chamo de Shaitan, a'udhu billah. Não, então vai encontrar quase tudo ali. Então, a causa é esta ali. Imitarmos os kufar. E o profeta advertiu, man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Quem se assemelhar a um povo, nos seus hábitos, nos seus costumes, nas suas práticas, então ele será também como eles. Sallallahu salama wa afia. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos preserve, meu prezado irmão. Não. Vamos evitar o máximo possível. Não, Allahu a'lam. Naam, Ustaz. Não. Alhamdulillah, chegamos mesmo ao final. Estas e outras perguntas que restaram, inshallah, vamos dar sequência na próxima edição. Inshallah. Inshallah. Olá, prezados irmãos, estou muito contente. Estou muito contente do coração. E peço a Allah subhanahu wa ta'ala que esta alegria, este amor por nós, que seja primeiro por Allah subhanahu wa ta'ala, porque só isso vai nos beneficiar no dia do Qiyamah. Aquele dia em que não haverá outra sombra senão a sombra do trono de Allah subhanahu wa ta'ala. E os que vão beneficiar desta sombra no dia em que todos vamos necessitar de uma sombra onde vamos poder nos refugiar, só serão sete categorias, 7 tipos de pessoas. E entre essas são aquelas pessoas que se amaram por Allah. Aqueles que se amaram por Allah. Então, gostaria de dizer isso aos irmãos. Ana uhibbukum fillah. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه المحبة صادقة وخالصة لله سبحانه وتعالى. Então, e agradecer a todos os irmãos, na pessoa do irmão Said Luiz, que teve a ideia, Jazahullah khairan, na disponibilidade do irmão Kaique Yunus, a equipa técnica toda, Jazakumullah khairan, e que Allah subhanahu wa ta'ala coloque esse esforço na balança das vossas boas ações e que aceite de nós, de vós, todas as boas ações. بارك الله فيكم والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Até o próximo encontro. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب وعليكم السلام العالمين. ورحمة الله وبركاته. Senhor dos mundos. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Vou pedir aos irmãos que mantenham ainda os microfones desligados, faz favor. Não. Também queremos, da nossa parte, agradecer ao nosso Ustaz pela disponibilidade de estar conosco, de nos alimentar com essas palavras tão bonitas. Alhamdulillah. E também queremos pedir sinceras desculpas ao nosso convidado, que é o Ustaz Abu Bakr Massola, pela situação que acabou de acontecer. Mas agradecemos de coração a tua disponibilidade, Ustaz. Esperamos tê-lo sempre conosco, inshallah. Enquanto aos irmãos que participaram do nosso podcast, também não vamos esquecer de agradecer-vos pela vossa paciência e disponibilidade de acompanhar a nossa live. Contamos com vocês nas próximas edições, inshallah, e que também pedimos desculpas pelo que aconteceu durante a live. Então, agradecemos imenso. Subscrevam o nosso canal. Para os irmãos que ainda não fazem parte ou ainda não se subscreveram, sigam o nosso canal no YouTube, Islam Podcast. Ali vão poder sempre ativar as notificações, que cada vez que a gente vai lançar um vídeo ou alguma novidade, vocês também terão a notificação e poderão, portanto, acompanhar. Também quero agradecer à nossa equipa técnica por esse grande trabalho que tiveram e esta paciência de manter-nos sempre
ligados aqui no mundo virtual. Que Allah vos proteja, que Allah vos dê longa vida, e a todos nós que fizemos parte dessa edição. Daqui a voz do vosso irmão Kai Yunus, inshallah, se ela quiser, estaremos juntos nas próximas edições. Não esqueçam que vamos falar das virtudes de quem segue o Salaf. Ainda tem muito mais para o nosso Ustad, e outros Ustads, inshallah, vão poder também aqui trazer conteúdos para que a gente possa aprender mais sobre a nossa religião. Quero aproveitar aqui a convidar todos os Ustads, por exemplo, o meu Ustad Muhammad So, o Ustad Ibrahim Bambano, o Ustad Ahmed Mangwanza, o Ustad Ismail, são vários que estão em vários lugares. Portanto, eu convido a todos vocês, gostaríamos de ter vocês aqui para que o nosso povo angolano e não só aprendessem sobre a religião de Allah subhanahu wa ta'ala, e queremos adquirir este conhecimento que vocês também adquiriram para que a gente possa se posicionar de uma forma correta na nossa religião. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.